cultura, advogados, né? Artista, jornalista, tem de tudo. Então, nós vamos ouvir agora um publicitário, Cláudio Henrique, Barack Obama dos Anjos. Maravilha. Primeiro, eu gostaria de dar boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Feliz demais, porque eu acho que foi a primeira vez que eu consigo bater palma com cadência. E cantei fora do tom e ninguém percebeu. Mas eu gostaria de agradecer, primeiro, um amigo que não pôde estar presente, jornalista, Walter Brito, né, com uma referência que me brindou. A maior parte das pessoas que são meus amigos aqui, deputada, veio através do Walter Brito. Uma pessoa que já me tornou referência, virou referência para mim muito jovem, porque ele veio coordenando a vinda de Nelson Mandela ao Brasil. E eu vi aquilo, eu falei, como é que pode? O negão trouxe Nelson Mandela. E mexeu muito comigo. Né? Na presença do Walter, ele não conseguiu vir, está com compromisso em São Paulo. Agradeço o Paulo Melo e, naturalmente, a nossa deputada, que eu ousei fazer uma equação matemática. Eu estava refletindo aqui, ó, negra mais mulher com D elevado à superpotência, D3. Doutora, delegada e deputada. Coisa linda. Representatividade na plenitude. Estava vendo o outro doutor falando aqui, e é algo que eu me identifico muito, porque a gente recorda há tempo atrás, os nossos ancestrais corriam da polícia. E hoje tem polícia preta. E é uma instituição que eu respeito muito, não só por ser benemérito das Forças de Segurança Pública do Brasil, mas eu também sou filho de policial civil, né? E nasci em Belford Roxo, Belford Roxo, Rio de Janeiro, onde quando eu completei 18 anos, eu era militar da Força Aérea, e a minha cidade natal foi considerada a cidade mais violenta do planeta pela ONU. Né? E eu nasci nesse berço da diversidade. Infelizmente, o meu estado, que lamentavelmente aconteceu o programado, onde vários jovens foram executados. Eu não falo que a polícia não tem que agir contra uma pessoa que porta civil, né? Mas comemorar a morte de centenas de jovens num estado que nós tivemos 5 governadores presos por roubo, onde roubaram o dinheiro da educação, da comida, da infraestrutura, da assistência social, e pela hipocrisia comemorar a vida que foi ceifada de um montão de jovens é algo que é inadmissível. Mas e foi nesse estado e nessa cidade de Belford Roxo que eu nasci. Mas eu aprendi que brasileiro nem a NASA consegue estudar. Rio de Janeiro não é para amadores. A Baixada Fluminense, ela tem um funk antigo dizendo que ela é cruel e os sinistros são de Belford Roxo. Então, esse homem que nasceu em Belford Roxo, preto, pobre, periférico, mas com o maior patrimônio que um ser humano pode ter, boa base, boa educação, me tornei empresário jovem. Eu com 14 anos de idade eu já tinha autorização para viajar para fora, para comprar videocassete para decodificar. Formado em eletrônica, informática, telecomunicações, TI, programador, jornalista, teólogo, publicitário, escritor, economista, sendo o primeiro PhD com ênfase em criptomoeda do mundo. Eu sou o número 1 da primeira turma. Não falo isso por vaidade, apesar de muito orgulho, porque eu sei o suor e o sangue
que eu paguei, né? Mas eu falo para inspirar os outros jovens, como o doutor estava falando. O que o negão Barack Obama falou. Yes, we can. Sim, nós podemos. Né? Esse desejo de ver a minha cidade natal melhor, retorno para a minha cidade, vou passar para um pleito público, e aí vem a comparação, e de uma forma resumida, várias emissoras fizeram documentário a meu respeito, CNN, Fox, Al Jazeera e várias outras. Barack Obama assiste um documentário e manda a emissora me convidar para a posse. Na posse do Barack Obama, eu acabo recebendo honraria de chefe de Estado e me conecto com autoridades, ministro, presidente da República, do mundo quase todo. Não existe coincidência, existe um preparo para cumprir um propósito. Porque, no fundo, todos nós que chegamos, nós somos ferramenta. A batalha não está ganha enquanto faltar um. Ou chega a todos, ou nenhum chegou. Porque é simples assim. Em 2017, eu sofri um ato racista em São Paulo. E, de uma forma resumida, a vontade era de fazer o natural, me contive e acabei tendo um AVC. Porque não extravasei. Naturalmente que no dia seguinte tomamos as medidas, seguimos as câmeras e conseguimos prender o indivíduo, e por minha decepção era um médico. Um médico que fez juramento para salvar vidas, agride uma pessoa simplesmente pela cor. Então, isso mexeu muito comigo, porque eu tenho 2 filhos biológicos e uma filha quântica, e eu ficava pensando, o que vai ser desses jovens? Né? E numa perspectiva altruísta e ousada, eu cheguei a uma utopia no primeiro momento. Falei, como nós podemos fazer para acabar com isso? Por que nós ainda estamos falando disso depois de séculos de ter feito o que fizeram com nossos ancestrais? Então, daí nasce um movimento chamado Black Development Movement, movimento afrodesenvolvimentista. Então, o que eu fui fazer? Fui para países africanos. Né? Dos 87 países que eu tive a oportunidade de viajar, 37 está no continente africano. E a mensagem era mobilizar todo o continente africano e organizar com todos os afrodescendentes que estão no mundo, para provocar a verdadeira revolução. Porque nós fomos tratados como minoria. E eu pergunto, no Brasil, 56% a 60% da população composta de afrodescendentes, apesar de nós ainda não ocuparmos os espaços de poder. Continente africano, 54 países, 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. Fora os afrodescendentes que foram levados para a diáspora. Minoria porcaria nenhuma, nós somos a maior etnia do planeta Terra. Então, eu passei a dar minha contribuição para depositar meu conhecimento da onde tiraram o conhecimento, no continente africano. Assim, contribuí para a moeda ECOS, para tirar o domínio financeiro da França na África Ocidental, e contribuí também porque eu sou o autor da moeda digital do BRICS. Eu sou o autor da descentralização da economia global. Porque aquilo que faziam com força, a força, desde 1971, após o Tratado de Bretton Woods, a escravidão passou a ser financeira quando fizeram a equivalência do dólar ao euro, ao dólar e o ouro. Então, enquanto nós não desmontarmos essa estrutura montada, não vai haver distribuição de renda. E enquanto não houver distribuição de renda, não vai haver igualdade. Essa é a escravidão moderna. Nós nos tornaram escravos porque nós dedicamos ao nosso tempo,
para ganhar dinheiro. Perdemos o nosso tempo. Então, não são só mais 8 horas por dia. Nós vimos na pandemia que, a partir do momento que o nosso povo não pode sair para trabalhar, não tem o que comer. Nós não temos segurança alimentar, não temos segurança financeira. E essas coisas precisam mudar. Nós precisamos conscientizar que o ato de escravidão, ele não só foi um ato desumano, ele foi uma operação financeira. Porque nas suas colônias precisava de cana, café, extração de recursos minerais. E quem dominava isso eram nossos ancestrais. Foi transferência de tecnologia forçada da época. E isso é que precisa ser tratado. Nós vivemos numa sociedade capitalista. O preto precisa ter conhecimento, cultura e capital. Senão nós não vamos ser livres. O empoderamento é financeiro. Vocês me perdoem, mas eu estou vivendo o dia de hoje uma combustão de bons sentimentos. Estava almoçando hoje com Ronaldo, Santana, Elinho e... Levanta, por favor, Elinho. Doutor Hélio, por favor. Levanta, por favor. E quando nós estávamos almoçando ali, doutor Hélio levanta um questionamento. Ele percebeu uma coisa? Só tem crioulo na mesa e nós não estamos falando de mulher, de futebol, de cerveja e nem de samba. Nós estamos falando de como transformar a sociedade. Que é o que aconteceu através dessas reflexões aqui hoje. E, para encerrar, eu vou compartilhar 3 felicidades de uma maneira muito sucinta. Atuei como mediador de conflito e embaixador da paz em diversos países. República Democrática do Congo, atuei na estabilidade lá. Atuei na Catalunha com a Espanha, para a Catalunha nos separar da Espanha. Rendição das Farc na Colômbia. Quando Fujimori foi preso por Humala no Peru, eu que fui embaixador da paz para tirar ele do calabouço, entre outros, agora recentemente na Bolívia. Conseguimos fazer uma transição e recuperar a democracia na Bolívia. E na Bolívia, entre as coisas e os projetos compartilhados, eu pedi uma coisa. Eu pedi porque a Bolívia é o maior formador de profissionais de saúde hoje do mundo. E o que eu pedi à Bolívia? Quando nós chegarmos lá ao governo, lá ao atual presidente Rodrigo Paz, eu falei, eu preciso de uma ajuda. Eu trago a tecnologia da China, eu levo a experiência do SUS, mas eu quero uma coisa de vocês. Eu quero que vocês me ajudem na qualificação de 100 mil médicos vindo do continente africano, 100 mil enfermeiros, para a gente provocar a estabilidade da saúde no continente africano. E hoje, por muita felicidade, eu recebi a aprovação. E, além disso, eu ainda consegui garantir bolsa para 2 jovens de cada favela do estado do Rio de Janeiro. Todas as favelas... Todas as favelas e comunidades do estado do Rio de Janeiro, daqui a 6 anos, têm médicos. Para nós provocarmos a estabilidade. Por quê? Primeiro, estabilidade, comida, saúde. Depois que você tem essa segurança, você consegue pensar em desenvolvimento. E agora, por final, eu acabei de vir com uma conversa com o presidente nacional do Democracia Cristã, e recebi o aval para construir uma candidatura majoritária à presidência da República. Enquanto não chegar a todos, nenhum chegou. Deputada, parabéns por esse evento, parabéns à mesa, artistas do povo, doutores, e eu fico muito feliz de estar hoje sentado nessa mesa composta
de pessoas que fazem a diferença. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigada. E eu vou ter o privilégio de dizer o seguinte: eu fiz uma sessão solene no Dia da Consciência Negra e Barack Obama estava à mesa. Vou contar só essa parte. Barack Obama, não estou mentindo. Obrigada pelo seu trabalho, por tudo que você representa para nós. E não é estelionato, não. É. Com certeza. Vamos agradecer a presença da Solange Ribeiro, Coronel Solange Ribeiro, Coronel do Corpo Bombeiro